Bom dia. Hoje a gente vai a pedidos, né? Nós vamos ver uma partida de Rui Lopes, mas a gente vai ver a partida aos olhos como pensa o mestre. E eu vou trazer aqui uma partida modelo de 1908 de Alekhine, que está de negras. Alekhine, que está de negras, e Raigot-Jikov está de brancas. É difícil o nome, mas a partida foi jogada por correspondência na Rússia, tá? Correspondência na Rússia. Então eu vou mostrar aqui como pensa o mestre, para que você possa aprofundar os seus estudos. Então o jogo é 4, é 5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo C4. E agora, com essa bispo C5, me perdoe, com esse bispo C5, o adversário de branca jogou cavalo toma E5, cavalo toma E5 e jogou D4. Pronto, senhores. Nessa posição a gente vai ter, tá certo, a variante principal e a variante jogada na partida, aonde a gente vai analisar como foi que Alekhine venceu essa partida. Então vamos lá. Alekhine jogou B5. Esse é o melhor lance, tá? Por quê? Porque o cavalo eu já possuo. E agora, mesmo que você recupere, tá? Mesmo que você recupere, você tem o bispo, tá? O bispo nessa situação. Então, nessa situação, nós temos, tá? D toma E5. É a primeira variante. D toma E5, tá? E você vai jogar cavalo toma E4. Nessa posição, muitos capivaras jogariam dama D5. Muitos capivaras. Por quê? Ataca o cavalo e ataca a torre. Mas eu vou explicar aos senhores que isso é uma armadilha para os desavisados, capivara, que vão, né, com fome, né, nesse prato de comida. Então, se jogasse dama D5, você joga bispo B7. A dama protegeu a torre e o bispo protegeu o cavalo, mas o bispo tem que ser capturado, tá? Porque tá solto. Então, dama toma bispo. Quando dama toma o bispo, aí você joga, tá certo, a armadilha C6. E agora a dama está dentro da cadeia, tá? Dentro da cadeia. E a ameaça é torre A7 capturando a dama. Vê que negócio. Vê que negócio lindo, tá? Não pode jogar esse porque ele captura aqui. Logicamente que é torre A7. Aí o que é que o cara faz com essa ameaça? Tá certo? Aí joga cavalo C3. E agora você tem que ter muito cuidado. Você não pode ser guloso. Não pode de imediato querer capturar a dama, porque ele vai recuperar a dama com duas ameaças. Torre A7 é ruim,
Porque é cavalo versus cavalo, torre toma dama, certo? Torre toma dama, cavalo toma bispo, cavalo toma bispo. A torre está atacada, a torre está atacada. Então tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, tá? A torre vai voltar à sua peneira e observe que esse ponto ficou vulnerável. Eu vou tirar o bispo e a ameaça é torre D1, capturar o peão e capturar o peão. A ameaça de ficar melhor na posição, tá? Então você não tem que ter pressa, ok? Não tem que ter pressa. Você simplesmente não pode ter pressa. Por quê? Porque o bispo está pendurado. O bispo está pendurado. Então cavalo versus cavalo é o ideal, certo? Cavalo versus cavalo é o ideal. D toma e novamente, minha gente, e novamente, não joga torre em A7, não joga. Roca, segurança do rei será o ideal, tá certo? Por quê, Roca? Vou explicar. Porque se você jogar torre A7, ele vai jogar bispo G5, torre versus B7, bispo versus a torre, dama versus o bispo e bispo B3. Tudo bem que esse bispo não vale que o gato enterra, tá certo? Aí rei E7 tá no centro, tá? E está melhor, ok? Mas para você ficar bem na foto, você tem que jogar como grande mestre, pensar como grande mestre, tá? Ok? Depois da captura, você sabe que essa dama já está perdida, então você melhora o posicionamento do rei com roque. Aí ele vai jogar bispo G5. Aí você vai jogar dama versus o bispo. Aí você vai jogar aqui, ó, dama versus D7. Aí você diz: oxe, livrou. Calma, que o preto vai ficar melhor. O negócio é ter calma. Isso é xadrez. Dama versus D7 e você captura uma peça, tá? Ok? Você captura uma peça. Aí agora dama toma C6, dama toma E5, tá certo? Toma E5. A torre de A é 8, dama toma novamente o peão de C3, dama toma o peão de A4 e você vai jogar A5 e esse final é perdido para o branco. Por quê? Porque tá com uma peça a mais e os peões vão cair e esse peão vai fazer dano. Tá ok? Então, para grande mestre, é essa linha que você tem que seguir para cair. Para com os capivaras, que acha que ganhar a dama fica bem, é ótimo também. Nada contra, tá certo? Nada contra. Isso é se ele aceitar jogar o lance de capivara, né? Lembrando que o lance de capivara é dama D5, querendo capturar tudo. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo
5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo C5, cavalo toma, E5, cavalo toma cavalo, D4, B5, tá? Bispo toma cavalo, cavalo toma E4, ganância para caminhar a torre, bispo B7, dama B7, caiu na armadilha, cavalo C3, cavalo versus cavalo, peão versus cavalo, torre A7, bispo G5, torre toma B7, bispo toma D8, rei toma, bispo, né? B3 e rei E7 e logicamente, se você prestar atenção, você tem, tá certo, a quantidade mesma de peças. Você tem duas torres, tem um bispo de cor oposta, tá? Bispo de cor oposta, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a mesma quantidade de peão. O que é que você tem a mais aí? Você tem uma torre mal colocada, o peão dobrado, o peão isolado, e que você pode ir de encontro a esse sistema. Enquanto o bispo estiver aqui, o rei vai jogar em H1 e vai tentar buscar a solidez nessa ala, porque o bispo está atacando contra F7 e ele não protege porque é um bispo oposto. Então veja, porque você foi fominha, tá? Se você prestar atenção agora, você ficará ganho, né? Você ficará ganho porque sua peça vai ficar a mais. E outra coisa, você já vai estar no final, que é roque, né? Bispo G5, dama toma G5, dama toma D7, peão toma o bispo, peão toma, dama toma peão, dama E5, torre ataca a dama, mais um peão, tenta recuperar e o peão que vai ser protegido pelo bispo e vai ter a troca de damas, tá? Esses dois peões isolados, esses dois dentes cariados serão atacados. Tem um peão, tá certo? Tem um bispo a mais. O que é que você quer? Você tá ganho. É só uma questão de consentimento e técnica para ganhar o final. Mas sabe que tá ganho. Se você tirar as peças, você tem uma peça a mais, né? Você tem uma peça a mais, ok? E agora, nessa situação, a gente vai ver a partida, né? Como foi. Ele não quis entrar nessa variante, lógico. O adversário de Alekhine, ele é um grande mestre russo de 1908, tá certo? Já era campeão pelo lado da Rússia, tá? Campeão juvenil. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo C5, cavalo toma E4, cavalo toma E4, D4, B5 e agora o jovem jogou bispo B3, bispo B3, Alekhine jogou bispo toma, dama toma, D6. Aí agora, tá? Jogou F4, cavalo C6, dama C3, bispo B7. Observe que esse bispo aqui será o perdedor. Por quê? Porque vai estar dentro da Arca de Noé. Alekhine vai tirar o cavalo, vai jogar C5 e C4 e vai ganhar o bispo. Tá certo? Malandramente. Isso chama-se Arca de Noé. Esse é o plano simples do preto.
Simples assim. Bispo B7. Bispo B7 é 5. Cavalo ataca a dama. Dama é 3. Dama é 3. Cavalo A5. Cavalo D2. Cavalo toma bispo. Foi melhor. Você toma para vir com a torre na coluna semi-aberta e atacar o ponto. Só que a Alekhine está muito melhor, né? Cavalo toma cavalo. Bispo toma. E roque. E esse posicionamento com bispo de cores iguais, casa preta e casa branca, tá? Com essa diagonal aberta, tá certo? E bispo de cores opostas, né? Com essa diagonal branca aberta, o preto está melhor, tá? O preto está melhor. Mas a gente pode mostrar uma variante que estava oculta. A gente vai mostrar uma variante que estava oculta. Só um momento. Uma variante que estava oculta, tá? Nessa partida, que era E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo C5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, garfo, B5, B3, bispo D4, dama D4, segura o cavalo, D6. Aí, o que ocorreu? Ele jogou F4. Só que a variante que foi da partida foi escolhida por Alekhine foi C5. Dama D2, tá? Outra coisa, quando você for recuar a peça, você tem que recuar o menos possível. Se você for recuar a peça, observe que ele não foi a D1, por dois motivos. Primeiro, ele pode ficar, a dama é a única peça que pode ficar na frente do bispo, que só faz dar reforço. E outra, ele deixou a casa D1 para o reforço da torre, por isso que a dama foi a D2. Só que o bispo está na Arca de Noé, qualquer coisa, ó, C5, mas só que tem um cavalo atacado, o cavalo de Ré, D7, E5, e ele pensou que poderia salvar o bispo atacando o cavalo, só que vai jogar peão toma peão, peão toma peão, cavalo toma peão, torre é um, roque. Esse é um excelente lance. E quando torre toma cavalo, Arca de Noé, bispo toma peão, dama C7 atacando as duas peças, dama F4 e peão toma bispo. E agora você tem três peças no curral, tá certo? Só tem um bispo desenvolvido, então você tem uma torre ruim, um cavalo ruim, um peão ruim, um peão que está reforçado pela torre, e você tem o bispo com a diagonal livre, o cavalo também livre, né? Que pode vir para qualquer canto, pode desenvolver, pode jogar aqui também, pode jogar cheque, capturar lá. Então quer dizer, o preto nessa situação está bem melhor, como foi a partida, tá certo? E quando jogou o bicho tomando C4, e depois de alguns lances, o branco abandonou, porque perdeu o peão de B2, tá? E hoje é só.